Muito bem, senhoras e senhores, estamos no ar ao som de La Bamba. Aí é Mauro Blug no comando da trilha sonora do programa. Daqui a pouquinho é seu Pipoca. É verdade que seu Pipoca apanhou ontem da Dona Delma, em casa? Apanhou? Dona Delma, a gente brinca aqui, Dona Delma. Não precisa bater no pipoca em casa não, Dona Delma. Perguntou ontem, né, Fernando? Não pode, então. Bora esquecer essa história de brincar aqui, porque Dona Delma ficou chateada ontem, viu? Porque a gente tava falando uma história aqui, negócio de não sei o que lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Aí ela ficou chateada. Dona Delma, um beijo pra senhora, tá bom? E, olha, hoje já tem mais assinaturas aqui. São as últimas assinaturas, porque amanhã o médico doutor Gutmann já me liberou do curativo. Então, quem foi que assinou hoje aqui, ó? Foi... VO, que é vovoador, vovoador. Aí tem Denilton botou, mas não tá nem aparecendo direito aqui o de Denilton, né? Denilton, aí teve também a minha diretora de jornalismo, a Cristiane. Keke botou aqui, ó, o melhor. A Keke me elogiou, cara. Kézia. E Cristiane botou assim, ó, juízo. É um recado explícito da minha diretora, hein? Juízo. O pessoal tá aprendendo a escrever aqui, né? A caligrafia de vocês tem que fazer caligrafia. Tá acostumado a escrever em WhatsApp, só caligrafia feia aqui, viu? Vai falar a verdade, hein? Não é não? Mas tudo bem, vamos lá. Ainda recuperando, eu tive com o Dr. Gutmann e ele me prometeu que a recuperação tá muito boa e ele disse assim, ó, eu cheguei lá de tipóia, né, que eu ponho a tipóia para descansar o braço, ele disse assim, pra que essa tipóia? Eu te olhei na televisão sem ela, viu? Dr. Gutmann, um abraço pro senhor, viu? Hoje a gente tem uma entrevista muito legal no programa, daqui a pouquinho, tá? Você se considera uma pessoa equilibrada, hein? Você sabe o que é inteligência emocional? Você sabe a diferença que isso pode fazer na sua vida pessoal e profissional? Pois é, fica ligado que a gente tem um papo aqui com o Jaime Bertolini, você vai conhecer já, saber do que eu tô falando aqui no programa, tá legal? Participação da gente aqui pelo nosso WhatsApp 991968622, 991968622, tá na tela, você já pode mandar sua mensagem, eu estou aqui movimentando meu braço, tem que tomar cuidado. Enfim, e nas redes sociais, Geisael Marques, no Facebook, é a página do apresentador. No Instagram, quem quiser me perseguir, @Geisael_, são mais de 10 mil perseguidores, tá bom? Tu acharia legal, Fernandinha? Convidar o Dr. Gutmann para dar uma entrevista nesse programa? Seria bacana. Olha, diz que ele é um dos melhores cirurgiões, que fala, o plural né? Um dos melhores cirurgiões, se não o melhor. Cirurgião não cola, né? Um dos melhores no que diz respeito à cirurgia de cotovelo, essas coisas. A gente diz que ele é um cirurgião ortopédico respeitadíssimo. Então, Dr. Gutmann, vou combinar com o senhor para o senhor dar uma entrevista aqui para a gente falar a respeito de ortopedia cirúrgica e tal, essas coisas assim, dar algumas informações, tá? Eu quero começar o programa falando a respeito de o corpo de um homem identificado como Selmo José Moraes, de 56 anos. Ele foi encontrado na manhã de hoje, na Feira do Anil, aqui na capital. Informações de populares apontam que esse senhor seria morador de rua e que, inclusive, estava acometido de câncer. O seu Selmo dormia todos os dias dentro da feira. O caso foi informado à Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, foi informado também ao Instituto Médico Legal e ao Distrito Policial do Radional. Nós pedimos nota à Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social sobre o acompanhamento dessas pessoas em situação de rua. Aliás, esse é um assunto que a gente já tratou nesse programa, por ocasião de um senhor que nós mostramos, se eu não estou enganado, Fernanda, me refresca a memória aí, foi na região do Turu, um senhor que vagava na região do Turu, um andarilho, e nós comentamos exatamente a respeito desse tema aqui no programa, porque, diferente do que muita gente pensa, é um tema social importante e de responsabilidade, sim, do poder público. Então, às vezes a gente fecha o olho para isso, enquanto sociedade, e a gente tem que ter responsabilidade também com essas pessoas. Quantas pessoas vivem em situação de rua não porque querem, ou vivem na situação como desse moço, do seu Selmo, de 56 anos, que morreu. As informações que nós temos é que ele era acometido do câncer, quer dizer, uma pessoa dessa vive sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de atenção.
E dentro dos limites, evidentemente, a gente tem que assumir as responsabilidades. Não tem essa história de que não é comigo e outra coisa. Quando eu falo de assumir responsabilidade, é enquanto sociedade, tá? Já disse nesse programa, sou contra, inclusive, essa história de dar dinheiro em semáforo para esse tipo de gente em situação de rua. Sou contra, porque ao contrário do que você pensa que pode estar ajudando, você está contribuindo para que aquela pessoa permaneça nessa situação. 2 homens foram presos e um adolescente foi apreendido, suspeitos de praticar um assalto no bairro Maranhão Novo. O nome é Rodrigo ou é Rodrigo, hein, Fernanda? Rodrigo, né? Rodrigo, enfim, vamos ver aí o VT que tem mais informações. São 3 pessoas, o menor tem 16 anos, tá? Inclusive capotaram um veículo. Dá uma olhada aí. Um adolescente de 16 anos foi apreendido e 2 homens presos identificados como Rodrigo Soares Costa e Elzeniel Lima Coelho, ambos de 26 anos. Eles estavam em um veículo roubado que capotou na Avenida Getúlio Vargas, no bairro do Monte Castelo, durante perseguição com a polícia. Eu avistei o veículo saindo em direção ali praticamente a Ivar Saldanha, vindo pela ponte do Caratativa. E logo dei início, avisei todas as viaturas que o veículo tinha entrado na nossa área e começou a perseguição. A perseguição ele passou pela Alemanha, tomando rumo ao Monte Castelo, onde as viaturas todo o tempo na perseguição, a viatura da Liberdade conseguiu interceptá-lo depois que ele veio colidir com um Fiat Toro que estava em engarrafamento. O assalto aconteceu no bairro Maranhão Novo. De acordo com a polícia, a busca iniciou no bairro Ivar Saldanha, quando foi avistado carro com características semelhantes às repassadas via Centro Integrado de Polícia e Segurança, CIOPS. Com os suspeitos, foram encontrados uma pistola, um revólver calibre 38, celulares e munições. O sargento Luiz Fernando com o soldado César Gomes estão apresentando toda a ocorrência aqui no plantão. Está sendo apresentado por se tratar, tem um menor no meio, e os 2 são maiores. É por isso que está sendo apresentado aqui na DAI. Olha, eu tenho uma curiosidade em relação a esse tipo de ocorrência, né? Se alguém soubesse, se alguém puder me esclarecer, mas eu acho que tem muito cidadão em casa que também, quando olha uma situação dessa, um carro totalmente destruído, mostra aí, Fernandinha, repete essa imagem. Meu questionamento é o seguinte, quem é que assume um prejuízo quando um bandido rouba um carro, sai, bate um, bate outro, destrói um carro, destrói outro, invade uma casa, capota o carro do cidadão? Tá todo mundo tendo um monte de prejuízo, né? Causado pelo bandido. Ou então a polícia vai em perseguição ao bandido, ou o bandido capota o veículo que ele acabou de roubar. Um dono de um carro desse aí, se ele não tem seguro, fica com ele o prejuízo da história toda? Ou seja, o sujeito é vítima do roubo, ainda é vítima do prejuízo, é vítima psicológica, é vítima de prejuízo material. Os caras bateram em outros carros durante a perseguição. Como é que fica a situação desses outros carros? O cara vai ter que assumir o prejuízo, o cara que foi abalroado, o cara que foi batido. É que eu falei, abalroado, é o novo, né, bicho? Isso parece coisa do interior, né? Rapaz, diz que tem um detalhe nessa história aí, que não apareceu na reportagem, mas eu estou sabendo. Enquanto a nossa reportagem estava lá, chegou uma pessoa responsável por esse menor aí, essa alma cebozinha. Que a nossa lei, que foi uma lei muito moderna, pensada para proteger a criança e o adolescente, uma lei que a gente deve louvar, que é o ECA, mas que eu fico revoltado quando eu vejo essa mesma lei que nasceu para proteger crianças e adolescentes em situação de risco, servir para proteger vagabundinho, não é? Serve para proteger vagabundinho também, que é um dos equívocos que eu acho na aplicação. Sequer a gente pode falar o nome do adolescente, não pode aparecer imagem, não pode dizer que foi preso, o termo é apreendido. O cara comete um assassinato, um moleque numa idade dessa aí, mas não pode dizer que ele cometeu um crime, ele cometeu um ato infracional correlato ao crime de homicídio.
Qual é a diferença que faz isso para quem foi morto ou para a família de quem foi morto? Se foi um menor de 16 anos ou se foi um caba de 20, ou se for um maior de idade. Não faz diferença nenhuma. Mas por lei a gente tem que falar, né? Não, o cara cometeu um ato infracional correlato ao crime de homicídio. Ato infracional correlato ao crime de tráfico de drogas, etc, etc. Chegou uma pessoa responsável por esse menor de idade, enquanto a nossa produção estava lá, a reportagem estava lá, e vocês não têm ideia do comportamento desse vagabundinho, dessa alma cebozinha. Inclusive com a pessoa que foi lá. O que tu quer? E tal, não sei o que. É uma maior saliência do mundo. Isso é falta de taca no couro, de disciplina quando é moleque? Às vezes não. Às vezes não. E às vezes um moleque desse é apreendido e precisa vir mãe, pai ou parente responsável lá do interior, tá? Para poder tomar as providências necessárias. A família se desprende do seu trabalho, do seu tempo, para vir poder assinar um termo, para poder tomar conta da situação do moleque, porque ele sozinho não pode. E a gente tem uma coisa chamada ressocialização no Brasil, que para esses moleques, né? Que é o termo que se usa, ele fica apreendido para ser ressocializado, coisa que não funciona. Na teoria é tudo muito lindo, é tudo muito bacana. E por isso que eu não discordo completamente de determinadas coisas no Brasil, como por exemplo saída temporária. Eu não discordo, mas a forma como está aplicada está errada. A prática está errada, a teoria destoa muito do que é praticado. A lei é legal, é bonita, é tudo lindo, maravilhoso, mas vai ver na prática, a aplicação não funciona. E se não funciona, parceiro, tem que mudar alguma coisa. Ou muda a lei, ou se aplica da forma como tem que ser aplicada. Faz a lei linda, maravilhosa, mas a aplicação é meio torta, né? Caminhonetes e armas foram apreendidas durante a operação de combate a roubos e furtos na cidade de Imperatriz. A investigação por suspeitas de roubo, receptação e adulteração de veículos vem acontecendo já desde o ano passado. Veja a reportagem. Na ação foram apreendidos uma arma de fogo e vários documentos de veículos em branco e mais 3 carros, entre eles 2 caminhonetes. De acordo com a investigação da polícia, estes documentos foram roubados da Ciretran do município de Porto Nacional do estado do Tocantins, em agosto do ano passado. Claudemir Silva Cardoso e Edivan Coelho da Silva foram autuados em flagrante. A investigação ela iniciou-se a partir da apresentação na Delegacia de Roubos e Furto pela Polícia Militar e pela Polícia Rodoviária Federal de uma caminhonete Hilux que estava de posse de um policial militar. Ele informou que havia adquirido esse veículo do senhor Claudemir Cardoso, certo? E naquela oportunidade, quando da apreensão do veículo e do encaminhamento dele para a perícia, se precisou que o chassi que estava naquele veículo pertencia, na verdade, a um veículo da Polícia Civil do Estado do Ceará, que havia sido sinistrado há uns 3 anos atrás e havia sofrido perda total. O caso é investigado desde o ano passado como roubo, receptação e adulteração de veículos. A polícia acredita que seja uma quadrilha especializada em roubo e adulteração de veículos daqui de Imperatriz e investiga outras pessoas envolvidas. Já os carros que foram apreendidos nesta manhã serão levados para o ICRI, onde passarão por uma perícia para que seja identificado o verdadeiro proprietário. Claudemir Silva vai responder pelo crime de posse ilegal de arma e Edivan, a princípio, vai responder por receptação dolosa qualificada, por causa dos documentos de trânsito que foram roubados. Isso necessariamente só acontece porque tem a participação no crime do agente público da unidade de trânsito onde esse carro foi internalizado, e essa agora é a próxima etapa da nossa investigação. Algumas pessoas já foram identificadas, tá? E nós vamos agora, a partir dessa operação, buscar, acreditamos que tenhamos colhido outros elementos de prova que possam corroborar e, enfim, permitir que nós possamos conduzir a investigação e apresentar o resultado ao Poder Judiciário, bem como ao Ministério Público. Eleições 2018. Pesquisa, né, gente? O Instituto Dataília divulgou nesta quarta-feira pesquisa de intenção de votos para o governo do estado e presidência. Você vai conferir comigo agora os números da pesquisa. O Instituto Dataília perguntou se as eleições para governador do Maranhão fossem hoje, em quem você votaria. Na resposta espontânea, Flávio Dino aparece em primeiro lugar com 61,76%.
Rosiana Sarney, 32,93%. Roberto Rocha, 3,19%. Maura Jorge, 1,14%. Ramon Zapata, 0,37%. Ovidio Neto, 0,61%. Quando são apresentados os nomes dos candidatos para a mesma pergunta, o resultado é Flávio Dino, 60,38%. Rosiana Sarney, 33,18%. Roberto Rocha, 3,54%. Maura Jorge, 1,68%. Ramon Zapata, 0,64%. Ovidio Neto, 0,58%. Quando o Instituto perguntou se as eleições para governador do Maranhão fossem hoje e os candidatos fossem apenas esses, em quem você votaria, o resultado dos votos válidos ficou assim. Flávio Dino, 63,67%. Rosiana Sarney, 36,33%. O Instituto Data Ilha também perguntou se as eleições para governador do Maranhão fossem hoje e os candidatos fossem apenas esses, em quem você votaria. Flávio Dino, 73,89%. Roberto Rocha, 26,11%. O Instituto Data Ilha também perguntou se as eleições para presidente fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem o senhor votaria. Resposta: Lula, 67,09%. Jair Bolsonaro, 19,51%. Ciro Gomes, 5,70%. Marina Silva, 4,75%. Geraldo Alckmin, 1,42%. Henrique Meirelles, 0,74%. Álvaro Dias, 0,21%. Manuela Dávila, 0,21%. Guilherme Boulos, 0,21% e João Amoedo, 0,16%. Quando a pergunta foi se as eleições para presidente fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem o senhor votaria, a resposta foi um candidato do PT, apoiado por Lula, 27,2%, Jair Bolsonaro, 19,5%, Marina Silva, 19,3%, Ciro Gomes, 10,2%, Geraldo Alckmin, 2,7%, Manuela Dávila, 0,9%, Henrique Meirelles, 0,7%, Guilherme Boulos, 0,4%, Álvaro Dias, 0,3%, João Amoedo, 0,1%. A pesquisa foi realizada em 36 cidades do Maranhão. Ouviu 2.037 maranhenses no período de 4 a 6 de agosto e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número MA 03307/2018 BR 02157/2018. Aproveitar esse tema aí, gente, até porque em pesquisa tem sempre alguns cenários que são colocados. Em um deles aparece tem várias formas de fazer a pesquisa, né? Faz a pesquisa com o nome dos candidatos, que é estimulada, faz a espontânea, que é sem os nomes dos candidatos, o nome que vier à cabeça a pessoa fala, e na hora de tabular os resultados eles fazem o seguinte: tem um cenário que eles colocam os números de brancos, nulos, indecisos, etc. E no outro cenário eles dizem assim, votos válidos. Tá? Eu vou abrir essa discussão aqui com vocês agora, nessa questão de votos válidos. Porque, apesar do voto ser obrigatório no Brasil, o eleitor, de acordo com a legislação vigente, ele é livre para escolher o seu candidato ou não escolher candidato nenhum. Né? O cara tem a opção de votar branco ou de votar nulo. Eu quero que você veja a reportagem. E no final, eu vou fazer um comentário aqui muito interessante. Eu já trouxe esse assunto aqui no programa. Mas eu quero mais uma vez prestar esse serviço aqui de informação, especialmente porque hoje nessa onda de fake news, mais uma vez esse é um assunto que volta à tona. E eu vejo pessoas, inclusive, que se dizem esclarecidas, compartilhando bobagens, mentiras e fake news em relação a votos nulos e brancos. Você vai ver a reportagem e a gente continua o papo. A urna eletrônica dá ao eleitor a opção de votar em branco, só que na hora da contagem esses votos não fazem diferença alguma. Depois da Constituição de 1988, o voto em branco passou a ter o mesmo efeito no processo eleitoral quando se anula o voto, ou seja, sem nenhuma validade. Nem voto branco nem voto nulo são considerados votos válidos. Eles não fazem parte da contagem, da votação de nenhum candidato e de nenhum partido. Então, o eleitor que vota branco, ele não está votando em nenhum candidato. O eleitor que vota nulo, ele digita um número que não existe. Então, em suma,
a mesma coisa significa. O eleitor não quer votar em nenhum candidato disponível, está votando branco ou está votando nulo. Não vai para nenhum candidato. Nas eleições municipais de São Luís em 2016, do total de 553.535 votos, 528.833 foram considerados válidos. Já 8.758 eleitores votaram em branco e 15.944 anularam um voto. Estes não foram conferidos. Para muita gente, o voto significa a chance de mudar a realidade do país, do estado ou de uma cidade. E por isso, não deve ser desperdiçada. Nunca anulei, nem votei em branco. Eu sempre optei e pesquisei sobre os meus candidatos. Sempre voto em alguém. Escolha dos representantes é essencial. Muitos eleitores ainda pensam que uma certa quantidade de votos nulos pode fazer com que uma eleição também seja anulada. Só que essa informação não procede. Para a Justiça Eleitoral, o que conta mesmo são aqueles votos que foram atribuídos ou a um candidato ou a uma determinada legenda. O artigo 224 do Código Eleitoral, que diz que quando houver nulidade de 50% ou mais dos votos válidos, ou seja, ocorreu algum fato que aqueles votos foram anulados ou que eles não puderam ser computados para um determinado candidato. Então a eleição ela tem nulidade, não é voto nulo, há uma diferença. Então voto nulo não anula a eleição. Pronto, beleza. Então vamos trocar em miúdo aqui, vamos reforçar a seguinte informação, que é uma coisa boba que o pessoal até hoje espalha em grupos de WhatsApp, em Facebook, e aí tem os tontos que saem replicando essa informação errada. Eu, por exemplo, diante do cenário de candidatos que se apresentam, até a gente comentava aqui, Fernandinha e eu, em off, enquanto passava os números da pesquisa, eu ainda não defini, por exemplo, em quem votar para presidente. Teve um primeiro debate aí que você viu que parece brincadeira, né? Os candidatos que se apresentam. E aí, eu vou e digo, não, vou votar em branco, ok. Já pensou se 50% da população, mais um, votasse em branco, que é a mentira que espalham? Ah, então tem que ter nova eleição no Brasil. Mentira, gente, isso não é verdade. Não é verdade, isso é uma mentira que espalham, induzindo as pessoas ao erro de votar em branco ou nulo, que se... A mentira é essa, que se alcançasse mais da metade dos eleitores, mais da metade dos votos, fossem brancos ou nulos, que a eleição teria que ser anulada e teria que fazer uma nova eleição com outros candidatos. Isso é mentira. A eleição ela é definida com uma coisinha chamada votos válidos. Brancos e nulos não são considerados válidos, porque não foram direcionados a nenhum candidato. Então, se 90% das pessoas, eu aqui estou chutando um número absurdo, se 90% das pessoas decidissem votar em branco ou nulo, esses votos vão para onde? São descartados da contagem no final. Os 10% viram 100% de votos válidos e vai se saber quem foi que teve, que percentual, que maior percentual teve dentro desses 10% que votaram em alguém. Quem obter mais da metade dos votos é eleito. Acabou. Pronto, simples. O seu voto branco ou o seu voto nulo é uma coisa sua, é um direito seu, mas não muda o resultado da eleição. Não faz a menor diferença no resultado da eleição. Nenhuma diferença. Você está deixando que outras pessoas escolham por você. Se você faz parte de 50% das pessoas, de eleitores que votaram em branco ou nulo, você está deixando que os outros 50% decidam quem é o candidato que vai ganhar. Só isso. Ok? Hoje teria sessão na Câmara Municipal de São Luís, mas pela quarta vez não houve quórum. Você sabe o que é quórum, né? A gente fala as palavras, mas tem que cortar em miúdos. Não houve quórum, ou seja, não houve número suficiente de parlamentares para realizar os trabalhos. Desde a volta do recesso, nenhuma votação foi feita. Essa Câmara de São Luís é uma piada. Os detalhes com Fábio Cabral. Foi mais um dia sem sessão aqui na Câmara Municipal de São Luís. Apenas 10 vereadores estiveram presentes em plenário na manhã desta quarta-feira, quando o quórum mínimo para a abertura dos trabalhos é de 16 dos 31 parlamentares. Foi o terceiro dia seguido, só nessa semana, que a sessão teve de ser adiada,
e a próxima está prevista apenas para segunda-feira que vem. Desde que voltou de recesso no último dia 6 de agosto, a Câmara de São Luís não conseguiu realizar sequer uma votação. Situação que incomoda alguns vereadores, mas parece sem solução nesse período de campanha eleitoral. Vexatória para esta casa. Haja visto que o compromisso do parlamento é exatamente isso, assumir o seu papel em defesa da comunidade, quando se coloca como candidato, diz que vai representar bem a comunidade, representar bem a sociedade, e o que nós vimos é isso aqui, a casa vazia, sem nenhum comprometimento, os trabalhos todos atrasados. Por quê? Porque nós não está assumindo o compromisso assumido durante a campanha. A população quer uma resposta, a população quer a solução dos problemas que nós temos em nossa ilha. E não tendo sessão, logicamente, vários requerimentos, indicações que são vitais para o desenvolvimento da nossa cidade, que são solicitações, pedidos para que o executivo possa solucionar, deixam de ser deliberadas. Estamos com uma ideia lançada pelo vereador para que nós possamos fazer pelo menos mutirão durante essa semana que entra, onde possamos esgotar todo o material que tem em pauta dessas 3 últimas sessões que não foram feitas as sessões no tempo normal e no dia que são realizadas as sessões nesta casa. Fábio Cabral, para o Na Hora D. O cunhado de um vereador ligou durante a matéria para cá, para a produção, para dizer que os vereadores não estão indo trabalhar porque estão estafados. Depois do recesso, eles estão com estafa, velho. Trabalhamos. Vamos cumprir aqui um papel. Vamos cumprir aqui uma utilidade pública. Vamos avisar. Atenção, senhor presidente da Câmara de Vereadores de São Luís. Ainda presidente. Astro de Ogum. Atenção, vereadores de São Luís. Acabou o recesso. Quem é que está em exercício, presidente da Câmara? Que seja. A gente nem sabe. Tem uns vereadores aqui que a gente não sabe nem o nome. Eu estou só prestando um serviço de utilidade pública. Ei, acabou o recesso! Acabou o recesso, vereadores! Trabalhar, bater ponto, parceiro! É dinheiro público que paga teu salário. É Josué Pinheiro que está em exercício, né? Bora para o intervalo, na volta tem esporte, tá? Bate forte o tambor, eu quero tique-tique-tique-tique-tá. Eu não posso fazer coreografia, não tenho como fazer coreografia. Quando eu tiver bonzinho aqui do braço, Fernandinho, eu faço uma coreografia. Eu venho de uma sunguinha feita de palha de coco, aí a gente faz, tá? Mas agora eu tenho um recado para você de casa que adora economizar. Olha, todo mundo gosta, né, de economizar. Claro que gosta. Todo mundo gosta de variedade, para escolher o produto certo. Escolher preço baixo para poder aproveitar, não é mesmo? Pois é. Você já viu aqui, ó. Olha ali a Magalu. Magalu, tá lindíssima, hein? Pronto. É o lugar certo de você comprar. Magazine Luiza, tá? Pode procurar. Tem sempre uma loja pertinho de você e com os melhores preços do Brasil. No Magazine Luiza tem tudo. TVs, geladeiras, fogões, smartphones, notebooks, tablets e muito mais. Tudo para você renovar a casa inteira sem gastar muito, só com produtos de grandes marcas e descontos incríveis. Isso sem falar nas promoções que só o Magazine Luiza tem todos os dias. Então não gaste tempo procurando não, corre para o Magazine Luiza que você não vai se arrepender. O Magazine Luiza tem tudo para você e para sua casa. Vem para o Magazine Luiza conferir, vem ser feliz. Hoje tem os gols dos jogos que abriram a rodada da Série B. Protesto e jogador agredido em Grande do Nordeste, que está nas... onde é que é? Rio Grande, é? Em Rio Grande. Eu falei grande, né? É o time grande do Nordeste. Foi o CRB? Foi? Muito bem, pronto. O time está na zona do rebaixamento do Campeonato do Nordeste, né? E... Vai lá, Laércio, tá contigo.
Olá, Gesael, um grande abraço para você. E tem Grande do Nordeste, na zona do rebaixamento da Série B, que teve ontem uma tarde de muita tensão no seu CT. Foi o CT Marcos Barbosa, da equipe do CRB de Alagoas. O CRB está na zona do rebaixamento. A situação é um pouco melhor do que a do Sampaio Corrêa, porque o time está 4 pontos à frente, soma 21 pontos, mas não menos preocupante para a sua torcida. Os jogadores foram cercados por cerca de 50 torcedores do CRB. O grito era "Êê, vai ter que ser homem para continuar jogando na equipe do CRB". Parecia que seria um protesto apenas com ânimos acirrados, mas terminou em agressão. O volante Feijão, algumas imagens até mostram um momento onde ele é agredido por alguns torcedores. O jogador Neto Baiano conseguiu conter ali os ânimos. Foram 2 horas de muita conversa, 30 minutos de grande confusão, para que o CRB, no caso, pudesse ter um pouco mais de tranquilidade e já pensasse no restante da Série B do Campeonato Brasileiro. A situação do Clube de Regatas Brasil, o CRB, ela é muito difícil na Série B do Brasileiro, igual a do Sampaio, a do Boa Esporte e também do Londrina, equipes que estão na zona do rebaixamento. Só que a rodada começou boa para o CRB, para o Sampaio e para os outros 2 que compõem hoje o Z4 da Série B. O Brasil de Pelotas não venceu e o Criciúma também ficou com resultado ruim ao longo desses 2 primeiros jogos que abriram a 21ª rodada da Série B. Veja agora os gols. Após o contra-ataque rápido, Renato, por cobertura, faz um belíssimo gol para o time do Avaí. Por cobertura, quase vem mais um para o Avaí. E a velha máxima do futebol vale mais uma vez: quem não faz, acaba levando. Após a cobrança de falta, Leandro Camilo desvia de cabeça. A bola entra no canto do goleiro Aranha. É o empate do Brasil de Pelotas aos 41 minutos do segundo tempo. Resultado ruim para o Brasil, ruim também para o Avaí. Na outra partida de abertura da 21ª rodada, a Ponte Preta encarou o time do Criciúma. E logo no início, Lucas Mineiro de cabeça faz Ponte Preta 1-0. E aí aparece o talento maranhense. Alex Maranhão cobra essa falta com extrema categoria. Repare que o goleiro só olha. A bola morre no ângulo. Um golaço. Categoria de Alex Maranhão. Mas nem o golaço salvou o time catarinense. João Vitor fez o segundo da Ponte Preta ainda no primeiro tempo. E o gol da vitória vem com Bruno Ramires na etapa final. Ponte Preta 3, Criciúma 1. O tricolor entra em campo no sábado, nesta 21ª rodada contra o Guarani. O jogo está marcado para 7 da noite, no estádio do Castelão. E algumas novidades podem ocorrer de novo na escalação tricolor. Uma delas é a volta do lateral direito Bruno Moura. Feliz de estar podendo voltar e ajudar o grupo. Duas oportunidades que nós temos em casa para poder fazer valer o nosso mando de casa, poder tá respirando um pouco melhor também, né, cara? Então sair um pouco dessa zona aí, pensar um pouco em sair dessa zona para que as coisas comecem a acontecer para o nosso lado. Na zaga, uma dúvida. O Joécio saiu machucado e o Rogério entrou muito bem. O Rogério foi contratado pelo Sampaio Corrêa a pedido do técnico Paulo Roberto Santos. Ouça o que disse o Rogério, analisando a sua estreia e também as dificuldades que o tricolor terá pela frente. Conseguiu um empate fora de casa, ficou de bom tamanho, né? Claro que nós queríamos a vitória, mas pela circunstância o empate foi muito bom. Essa sequência de preparação que nós estamos acompanhando e vamos continuar falando ao longo de toda a semana aqui no Na Hora D. É com você, Israel. E aproveitar o clima do esporte aí, né? E em razão do nosso convidado de hoje aqui, o senhor Jaime Bertolino, quero saudar todos os Atlético Mineiro, né? Mineiro, muito bem. Então, gente, vem pra cá, professor Jaime, vem pra cá, ó. Hoje acontece na capital a palestra Ser e Ter, um equilíbrio que requer escolhas e comprometimento. Ministrado aqui pelo psicólogo e palestrante da área de desenvolvimento pessoal, Jaime Bertolino. Vamos primeiro nos cumprimentar aqui com a esquerda. Deixa aqui, posso? Pode ficar à vontade aqui, pronto. O que é importante para você? Já gostei aqui da pergunta, inclusive, né? Jaime, em primeiro lugar, antes da gente começar a destrinchar um pouquinho o assunto, diz o pessoal de casa de forma sintética, se é possível ser sintético ao responder essa pergunta, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional? Bom,
Interessante. Bom dia, boa tarde, bom dia. O que eu digo aqui? Pode ser boa tarde, já passou de meio-dia. Aqui a gente tem a história de que assim, se não almoçou ainda é bom dia, se já almoçou é boa tarde. Perfeito. Ou então quando eu mudo assim, eu considero que o dia sempre tem 24 horas. Então qualquer hora pode ser bom dia, são 24 horas. Muito bem, boa. É outra forma de ver. Pois então, inteligência emocional é uma capacidade de lidar com recursos e componentes da nossa humanidade que são os sentimentos e emoções. É ter uma pertinência e uma assertividade diante de uma situação, trazer de forma madura, adulta, aquilo que está sendo demandado por aquela situação. Geralmente, pela nossa trajetória de educação, ficamos com as nossas emoções e sentimentos muito encapsulados na perspectiva infantil. Então, adultos com uma inteligência cognitiva, racional, brilhantes, muitas vezes atuando em situações gerais e cotidianas, como se fossem crianças, por exemplo, tendo medo, com uma explosão de raiva que não é compatível com a situação. Então, a inteligência emocional, ela se dá nesse conhecimento de como você funciona emocionalmente. Atuar e aplicar esse recurso que nos humaniza, que nos dá a dimensão de aproximar do outro, de nos presentificar, de estar no momento presente a partir dos meus sentimentos e emoções, de forma integrada, adulta, cronologicamente falando, madura, alinhado àquela situação, sem ter outras, digamos assim, periferias, coisas que são demandadas, que vêm lá da história infantil, que estão como mágoa, ressentimentos que são acumuladas, e eu não consigo lidar com isso. Então, usar de forma presente todo esse recurso humano. Isso faz parte de um amadurecimento fantástico do ponto de vista pessoal, mas como é que isso pode influenciar, por exemplo, na questão profissional, especialmente? Por exemplo, olha, se eu tenho profissionalmente uma competência, nós temos isso, nós temos uma educação que nos lança para termos capacitação técnica, tecnologia, inteligência, vários cursos que nos dizem isso. Então, tem pessoas profissionais que são muito competentes, mas já tem estatisticamente comprovado que as grandes dificuldades nas corporações não são por uma precariedade ou deficiência técnica, mas por dificuldades nas inter-relações. Então, por exemplo, dentro do contexto profissional, se eu tenho uma dificuldade de ser visto e acolhido, ou respeitado, que seja, enfim, eu me considerar assim, eu posso muitas vezes criar embaraços. Eu posso não saber trabalhar em equipe. Eu tenho sempre que dominar, eu tenho sempre que competir de uma maneira muito individual, egocêntrica. Então, isso diminui a capacidade de interação. Eu posso, de uma forma, competir com o outro e, com isso, eu sabotar o outro, sabotar a mim mesmo. Eu posso, muitas coisas, quando eu não tenho essa maturidade emocional, fazer coisas que são de um componente infantil. Eu vou para o cafezinho e faço fofoca. Então, o cafezinho, que é um espaço social de interação, de poder relaxar ou até distensionar de coisas que são de cobranças, expectativas, eu faço naquele ambiente, eu faço fofoca, eu falo do outro, eu não consigo lidar com a autoridade. Se eu não aprendi isso, quando eu chego num espaço corporativo e hierárquico, eu posso ter dificuldade de lidar com a autoridade. Eu estou sempre achando que a autoridade está contra mim, eu tenho que ser, ou então bajular a autoridade para me sentir visto e aceito. Agora, Jaime, eu ouço uma coisa de alguns amigos empresários, empreendedores, que eu acho que, de forma bem simplista, sintetiza isso no pensamento deles. Quando eu diz assim, eu prefiro contratar um profissional mediano e bom ser humano do que um profissional excelentíssimo e que não seja bom nas relações pessoais dentro da minha empresa. É mais ou menos isso aí? É mais ou menos isso. Eu vou só fazer uma vírgula que o profissional mediano, se ele tem uma competência humana, ele está dizendo também que ele está aberto a crescer e a se capacitar. O empresário também é papel dele ter esse elemento, essa pessoa. Por isso essa preferência. Tipo assim, que ele pode caminhar e crescer. Eu consigo moldá-lo para ser um grande profissional, sendo que ele é um bom ser humano, sabe ter relações interpessoais melhores. Agora, difícil se não for por iniciativa da própria pessoa, a pessoa ser um excelente profissional tecnicamente, e ali, se ele não tiver exatamente esse manejo, essa flexibilidade, e essa iniciativa de dizer, não, eu vou mudar, eu vou trabalhar minha inteligência emocional, vai ser um desastre para a equipe. Vai. E para ele também. Que com certeza é uma limitação, é um aprendizado. Não que ele também não seja um bom ser humano, ele é. Ele só está engessado num aprendizado, que é o que nós falamos de um trabalho de autoconhecimento. Às vezes isso é de uma carga também de criação, de cultura, de meios, e que você precisa interiorizar que, peraí, eu tenho que quebrar esse ciclo bem aqui. É isso também. É por aí assim, porque, por exemplo, um adulto ele é responsável pela sua vida. Quem cuida de um adulto é ele mesmo.
né? Quem cuida de uma criança são os adultos que estão responsáveis por essa questão. E aprender com os adultos, igual aprender com pai, com mãe, com adultos que se colocam nessa posição, é o que é a saída. Isso é encantador. Isso faz parte da humanidade. Né? Dessa maneira. Eu não quero dar spoiler, mas olha só. Diga. A palestra é ser e ter. São duas palavrinhas interessantes. Mas tem uma terceira palavrinha aqui no título da palestra, que é o equilíbrio. Correto. Que requer escolhas e comprometimento. Sem dar spoiler da palestra, até porque eu quero que as pessoas possam estar lá na palestra. Exatamente. Mas é importante elas saberem o que elas vão encontrar. Pronto, perfeitamente. Então dá para mim aí especialmente em relação ao título da palestra. O título da palestra ela fala bem claramente de quase que de uma incoerência ou de uma luta entre a razão, né, que é ter, eu posso acumular coisas, acumular bens, espaço, poder e coisas e tais, em detrimento do meu ser, que é essa conexão com a minha humanidade, com espaços de integração, de alinhamento. E ao longo que é também um processo educativo, nós somos educados para ter sucesso, para cumprir as expectativas, para ter um diploma, para ter uma casa, para ter um carro, para mudar o celular, para ter, que é uma evidência externa de sucesso. Porém, a humanidade, ela engloba outras inteligências e outras percepções. E outra possibilidade que é de humano, que é uma experiência única, intransferível e fabulosa, que não está somente ligada no ter, está ligada na forma como você lê a história, se reconhece e se coloca, que é o ser. Que são competências importantes que eu preciso descobrir, que eu preciso apropriar-me dela, como o amor, a compaixão, a resiliência, a motivação, a alegria, a presença, a empatia, a gratidão. São recursos que eu não vou para uma escola e vou aprender, eu vou saber o conceito, mas eu preciso desenvolver isso no trabalho de autoobservação e conhecimento de mim mesmo. Então, o ser, ele é uma parte que dá uma humanização, com aquilo que você disse no início, de uma competência humana que é fabulosa. Ter não é problema, não tem problema ter coisas, ter material, ter coisas que são importantes. Então, isso sim, é importante ter. Mas se eu baseio a minha vida somente nesse ter, se em algum momento é possível perder coisas, se eu não estou apoiado em mim mesmo, eu me frustro, eu entro num valão de tristeza ou até mesmo de depressão. Né? Tem histórias e histórias de pessoas que perderam coisas e tudo mais e eles ficaram inabilitados quase para a vida, se sentindo perdidos e para onde eu vou, se eu não tenho aquilo que é importante de me colocar, que me representava, né? o material. Então, esse equilíbrio, sim, eu posso ter, sim, e posso ser apoiado nessa dimensão interna. Se eu estou apoiado nessa dimensão interna, no meu ser, nas minhas escolhas, no meu desejo, na minha vontade, eu posso transitar com um equilíbrio. E o equilíbrio, na verdade, também não é um lugar. Cheguei aqui, já estou no ponto de equilíbrio. Mas é um estado, é um trabalho interno, eu saber para onde voltar. Né? Vão ter frustrações, vão ter dificuldades na vida, vão ter problemas, mas eu posso contar comigo, aqui com um ponto, que são questões da vida, e eu, como adulto, posso lidar com isso, isso é um componente do adulto, e seguir adiante, e aprender com isso. Né? Se eu estou só no ter para fora, qualquer dificuldade se torna uma tragédia. Eu não consigo nem aprender, porque eu quero resolver o problema rápido, e às vezes não consigo, e me frustro e não consigo ter o aprendizado. E, via de regra, eu posso caminhar, chega lá na frente eu repito isso novamente. Então, esse é um ponto. Né? Muito bom. Só essa palhinha aqui, já dá para ver que é muito legal, é imperdível, acontece hoje na capital, é a palestra Ser e Ter, um equilíbrio que requer escolhas e comprometimento. Assunto interessantíssimo, inclusive em todos os níveis, né? Pessoal, profissional, familiar, interessantíssimo, né? Familiar. Até porque você está colaborando, inclusive, com o equilíbrio emocional das pessoas ao seu redor. Né? Filhos, esposa, né? E daqueles que se espelham. É mútua a colaboração, não é só de uma parte, mas todos nós temos essa responsabilidade. Né? Quero agradecer aqui a presença do Jaime Bertolino. Show de bola, obrigado. E nós falamos onde será a palestra? Eu não sei se eu falei, mas pode falar, fica à vontade. Será na Associação Comercial do Maranhão, será hoje às 19 horas, tá? Hoje dia 15 de agosto, é isso? Está correto? 15 hoje? Tá certo, né? 15 de agosto. Eu também dessa história de data. Dessa data, na verdade. O senhor deve trabalhar de domingo a domingo. Eu trabalho. Isso é mal da gente que trabalha de domingo a domingo, assim fica perdido até no tempo, né? Como é que é, né? Essa questão. Mas ok, eu posso perguntar para você me ajuda de forma tranquila e seguimos, né, com a informação correta. Hoje às 19 horas na Associação Comercial do Maranhão. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço, prazer, obrigado pela oportunidade e o espaço. Tá bom. Sucesso. Olha só, eu quero... Pode sair por aí, fica à vontade.
Eu quero só mandar um abraço aqui para a galera. Enquanto isso, meu amigo Wellington, por favor, coloca aqui o material para a gente fazer o merchan. Eu quero mandar um grande abraço aqui para Jasmina Cordeiro, todos os dias aqui conosco no programa. Mandar um abraço para minha prima Meire, que perguntou também. Olha, muita gente vindo nas minhas redes sociais perguntar, porque está vendo aqui o bracinho com o curativo, e é difícil eu responder todo mundo, gente. Então, por isso eu já avisei aqui na televisão que foi o que aconteceu, uma lesão no braço em função de uma torção no osso, no úmero. Fiz uma cirurgia, mas estou muito bem acompanhado, a recuperação está massa. E para eu não ter de ficar respondendo para cada um que me pergunta, porque muita gente está perguntando, aí é o mesmo assunto, eu fico lá, aconteceu isso, não sei o que. Então, já estou dizendo aqui para todo mundo, inclusive a minha prima Meire que perguntou. Olha aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? É a nova linha de creme dental que chegou ao Brasil, a Bianco, gente. É a primeira linha de creme dental com nanopartículas de tricálcio-fosfato que vão ajudar na reconstituição do esmalte dos seus dentes. Converse com o seu profissional dentista aí e pergunte a ele o que acontece quando você bebe refrigerante, vinho, sucos de frutas ácidas. Naturalmente ocorre o desgaste no esmalte dos dentes e eles ficam amarelados, ficam sensíveis ao calor e ao gelado também. Usando o Bianco diariamente, você vai combater esse problema. É possível reconstituir o esmalte dos seus dentes. Dá uma olhadinha no recado. Meus dentes estavam ficando sensíveis e amarelados. Minha dentista disse que a culpa é de uma tal de erosão ácida dentária, que é causada, por exemplo, por refrigerante ou coisas que eu amo, como suco de laranja, vinho. Aí eu perguntei para ela se é possível proteger o esmalte sem abrir mão dessas coisas. Aí ela me apresentou Bianco, que protege e repara o esmalte contra a erosão. Já reduziu a sensibilidade e os meus dentes estão ficando brancos novamente. Agora, Bianco me acompanha no meu dia a dia. Essa linha de produtos aqui, ela já está disponível, viu? Inclusive, pode procurar nas melhores farmácias, nos melhores supermercados. Não encontrou? Fale com o gerente e diga o que você quer, os produtos Bianco. Outras informações, acesse o site biancooralcare.com.br. Para o intervalo comercial? É rapidinho, eu volto já, tá? Já estamos de volta, senhoras e senhores. Olha, o sumiço de um aparelho celular, presta atenção, o sumiço de um aparelho celular quase acaba em tragédia ontem lá na cidade de Caxias. 2 franciscos, armados, começaram a briga, deixando moradores em pânico lá na Vila São José. Olha junto comigo aí, assiste o VT, porque haja Francisco nessa história. A arma de fogo de fabricação artesanal e este facão foram apreendidos pela Polícia Militar. O material estava com estes 2 moradores da Vila São José. Francisco Lopes e Francisco da Conceição, por muito pouco, não causaram uma tragédia familiar. Eles trocaram acusações e se agrediram. O sumiço de um aparelho celular seria o motivo da confusão. Francisco Lopes foi tomar satisfação com Francisco da Conceição sobre o sumiço do aparelho. Neste momento, os 2 se desentenderam. A Polícia Militar agiu rápido e conseguiu impedir que o caso terminasse em morte. Francisco acusa o cunhado dele de ter furtado um aparelho celular. Os 2 entraram em luta corporal. O caso veio parar aqui na delegacia. Na briga, Francisco Lopes teria sacado a arma de fogo. Já Francisco da Conceição se armou com o facão. A situação caminhava para um desfecho ainda mais sério. A batalha de Franciscos só terminou com a chegada da Polícia Militar. A guarnição da 123 se deslocou até o local e conseguiu êxito na captura dos 2 elementos, tanto o que se encontrava com a garrucha, como o outro que, segundo a primeira vítima, se encontrava em posse de uma arma branca, que teria ferido a segunda vítima. Ambos foram dados voz de prisão e encaminhados ao plantão central do 1º distrito para a providência cabível. O celular que motivou a confusão não foi encontrado. Chico, cadê meu celular, Chico? Não sei, Chico. Olha a bala. Boa tarde, âncora. Um alô para Gabriela e Graziele, que assistem neste momento no centro de Chapadinha. José Joaquim Chaves, um grande abraço. Maria da Conceição. Cometa Verde, fala aí sobre ele. Obrigado, Maria. Eu não sei o que é isso. Desculpa.
Nossa equipe foi ver como é que está o trabalho ostensivo desenvolvido pelas polícias civil e militar na região leste de São Luís. A área compreende bairros como Cidade Operária, São Raimundo, Vilas Cascavel, Cutia e Ayrton Senna. Veja. O trabalho é feito com base no planejamento. Após organizar as ações, os policiais deixam um batalhão com destino aos bairros. Patrulham avenidas e ruas. O trabalho de prevenção é fundamental. A Polícia Militar trabalha com a prevenção, policiamento ostensivo, e diariamente tem as operações. Hoje está tendo aqui no São Raimundo a Operação Cerco Total, com a viatura do GTM e Albatroz, que são policiamento especializado. O trabalho consiste principalmente nas abordagens a suspeitos. A revista é fundamental para que a polícia possa encontrar drogas e armas. Durante uma abordagem na Vila Cutia, 2 suspeitos foram conduzidos à delegacia. Pelo menos um deles já teria confirmação de ser foragido da justiça. O outro deu informações pessoais erradas. Foi levado para a averiguação. Nessas operações, uma média de 3.500 abordagens são realizadas. A eficiência do trabalho desenvolvido pelo 6º Batalhão é ainda maior quando se envolve toda a área de cobertura para a manutenção da segurança. Ao todo, o 6º Batalhão tem responsabilidade pelo policiamento de 86 bairros, na área leste de São Luís, o que compreende uma população de aproximadamente 300 mil habitantes. São 84 armas de fogo apreendidas só esse ano aqui na área do 6º Batalhão. Aqui na área do São Raimundo, onde nós estamos, foram mais de 10 armas. Só no mês passado foram 3 armas de fogo. E veículos recuperados são mais de 10 aqui só na área do São Raimundo. O trabalho de prevenção começa ainda no batalhão. No prédio, os policiais desenvolvem trabalhos sociais, como a escolinha de futsal na quadra do 6º Batalhão. Todas as atividades são voltadas para a comunidade e para pessoas de todas as idades. Essas crianças que estão aqui desempenhando essas atividades físicas, né, além de eles estarem adquirindo uma melhor qualidade de saúde para eles, eles não estão lá na rua se envolvendo com o tráfico de drogas. Muito bom para todos nós, para nós e para eles também, porque esse é o nosso interesse maior. Gente, o nosso programa está terminando, né? Quero mandar um abraço aqui para Val Silva. Boa tarde, meu lindo. Estava com saudade de sua pessoa. E ela fez uns comentários aqui depois a respeito de segurança. Valeu. Cida Feitosa, um beijo bem grandão. Camila Mariana, oi Gisele, manda um alô para mim, tá mandado. Valdemar Moreno, você tem que dar uma olhada também no Itapiracó, ver a situação de iluminação. Boa parte da pista de Cooper está no escuro, lá na APA, né? A área de proteção ambiental do Itapiracó. Bruna Caroline escreveu um livro aqui também. Como eu sei que tu gosta de coisa bacana. Clube do Livro, ela falou aqui, o evento na Livraria Leitura, etc e tal. Bruna Carolina, um beijo pra você. Glenda Caldas também, um beijão. A Glenda mandou uma foto aqui, um retrato. Mandou um retrato, vai ficar famosinha agora, nos últimos segundos. Opa, olha aí, rapaz. Muito bem. Gente, o nosso programa está terminando. Obrigado pela audiência, obrigado quem mandou mensagem aqui pelas redes sociais. Um grande abraço a todos vocês, que o Papai do Céu abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do Na Hora D, aqui na TV Difusora. 7h20 tem Jornal da Difusora, tá legal?